Olá, meu amigo e minha amiga, Osvaldo Neto aqui com vocês. Nesse vídeo eu vou ensinar para você o que é Eneagrama e a estrutura do ego e como que essa ferramenta pode nos ajudar a, primeiro, nos autoconhecermos, segundo, trabalhar com as outras pessoas, nos relacionarmos com as outras pessoas. Então vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário. Essa aqui é uma aula introdutória sobre o Eneagrama da personalidade. Você vai entender o que é, você vai entender como usar isso na sua vida, no seu trabalho, na liderança, nos seus relacionamentos, tá? E se esse vídeo tiver bastante curtida, tiver pelo menos aí mais de 100 curtidas, eu vou postar outras aulas sobre esse tema, tá? Se você curtir, se você gostar, se te ajudar, eu vou postar mais aulas sobre Eneagrama, ok? Veja bem, para falar sobre Eneagrama, eu preciso falar sobre as estruturas do ego, tá? Então eu quero aqui trazer de uma forma bem resumida e didática para você a teoria de Freud, a teoria psicanalítica do id, do superego e do ego, para que a gente entenda a personalidade, porque o Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento que leva em conta a nossa personalidade e quais são os motivadores da nossa personalidade que faz com que nós tenhamos determinadas atitudes, que nós tenhamos determinados comportamentos, ok? Então eu quero primeiro explicar essa teoria, tá, da personalidade. Então nós temos o id, nós temos o superego, vou colocar aqui, superego, e nós temos o ego. Como que funciona? O id é aquela parte instintiva que nós temos, é aquela parte que nasce conosco. O id, resumindo, ele é a nossa essência, digamos assim. O id é aquilo que nós somos, é aquilo que nós aprendemos. A psicanálise fala que nós aprendemos do 0 aos 7 anos, de tudo aquilo que nós víamos, ouvíamos e sentíamos, dos nossos pais substitutos. Então nós aprendemos tudo a respeito de mundo. Então o id é o meu íntimo, o id é o meu instinto mais primitivo, é a minha essência. O id, ele é instintivo, o id é onde mora os nossos instintos. Aí, nós vamos crescendo, nós vamos nos relacionando com as pessoas, nós vamos conhecendo a cultura de onde nós moramos, nós vamos conhecendo a nossa cidade, nós vamos conhecendo a nossa família, a nossa cultura, o nosso país, e aí vem aqueles conceitos sobre tradicionalismo, sobre valores, aqueles conceitos morais ou não, através do superego. Então o superego basicamente é aquela cultura que vem através da nossa família, aquela cultura que vem através da nossa cidade, através do local e das pessoas que nós convivemos. Então, só para te dar o exemplo, vamos supor que o id tem aquele instinto primitivo. Não, eu quero fazer topless, eu quero tomar sol agora pelado, porque eu quero me bronzear, eu quero fazer aqui um bronzeamento, então eu vou tomar sol pelado aqui em frente da minha casa, digamos assim. Então esse é o instinto do id. O id fala assim, mas e daí? Não tem nada a ver, eu quero fazer. O id está muito relacionado a prazer, está muito relacionado a instinto. E aí o id pensa, eu quero ficar pelado aqui, vou tomar sol, e daí? O que você tem com isso? Aí entra o superego. O superego é aqueles valores que falam assim, mas você está doido? Não, você está ficando louco. Você está muito doidão, como é que você vai ficar pelado? Você é atentado ao pudor, você vai tirar a roupa, isso é pecado, isso é errado, isso é feio, isso é imoral. E aí entra o ego. O ego é como se ficasse no meio aqui, ó,
do id e do superego. O ego é quem vai fazer essa negociação entre o que o id quer, o instinto que o id quer e o instinto que o superego quer, e o que o superego acha que é interessante. E esses três, digamos assim, essas três opiniões, vamos dar esse exemplo, estão dentro de nós. Nós temos o id, o superego e o ego. E o equilíbrio desses três é que traz para nós uma boa estrutura mental, uma boa saúde mental. Então o id, ele quer fazer agora, ele quer, não, eu quero comer agora, eu vou comer toda essa lasanha. O superego, não, meu amigo, você está louco, não come tudo isso não, você vai engordar, você vai ficar feio. E aí entra o ego fazendo esse paralelo, e às vezes o id fala assim, não, come mesmo, eu quero comer, eu quero ter prazer, boca é feita para comer, e aí vai lá e come. E o ego fala, não, beleza, hoje pode, hoje é dia do lixo. E aí o cara vai lá e come. E aí se sente mal, porque o superego fica falando, você não deveria ter comido, você já está acima do peso, você está feia, você está gordinha. E aí o ego começa a ficar com esse sentimento de culpa. Então, isso aqui é um exemplo clássico, tá? E bem resumido, para você entender o id, o ego e o superego. Por quê? Porque essa é a estrutura da nossa personalidade, tá? Personalidade. Essa é a estrutura da nossa personalidade. E aí, o ego, ele vai criando essa casca. Pensa numa cebola. Conforme vai acontecendo essa disputa de superego, de id, conforme nós vamos vivendo, conforme nós vamos passando momentos na nossa vida, talvez traumas, talvez momentos difíceis, o ego, ele vai criando uma casca, tá? Assim como a cebola, ok? E essa casca que determina o nosso comportamento, que determina a nossa personalidade, que determina como nós agimos, tá? E aonde entra o eneagrama? Aonde entra o eneagrama? O eneagrama, ele é uma ferramenta para que nós possamos entender como que funciona a nossa personalidade, como que nós agimos, como que nós reagimos, quais são os nossos motivadores. E o eneagrama, ele leva em conta três partes distintas da nossa mente. O eneagrama, ele leva em conta, olha só, ele leva em conta a parte mental, tá? A parte racional, a parte emocional e a parte instintiva, digamos assim. Então a nossa personalidade, os tipos de pessoas, eles estão, segundo o eneagrama, dentro dessas três áreas, tá? Você pode talvez ser mais racional, talvez você pode ser mais emocional, ou talvez você é mais instintivo, né? A sua personalidade, as suas respostas de ego, elas estão em uma dessas três áreas. E no decorrer de outros vídeos que eu quero postar, se você gostar, é claro, se você quiser saber mais, eu vou falar sobre os tipos do eneagrama, porque aí nós temos, em cada uma dessas áreas, nós temos 3 eneatipos, digamos assim. Então, nós temos 3 eneatipos que são mais propensos ao racionalismo. Nós temos 3 eneatipos mais emocionais. E nós temos 3 eneatipos mais instintivos. Somando, juntando tudo, nós temos 9 eneatipos, 9 tipos de respostas de personalidades. Nós temos 9, por isso que é eneagrama, que vem de 9 tipos de personalidades. Eu vou gravar, se nós
se você gostar, se você mandar seu comentário, se você deixar seu curtir, se você compartilhar esse vídeo, eu vou gravar um vídeo falando sobre cada um desses 9 eneatipos, para que você descubra qual que é o seu eneatipo, para que você descubra qual que é a sua área mental que o seu ego responde com mais facilidade. Se é racional, se é instintivo, se é emocional. Entendendo, você também vai poder entender cada um dos eneatipos e você vai poder talvez olhar para o relacionamento que você tem e pensar assim, poxa, essa pessoa ela é do eneatipo 1, por exemplo. E esse eneatipo ele tem essas e essas características. E ele responde a esses e esses instintos, ou esses e esses racional, ou emocional, ou instintivo. Então você vai perceber o que essa pessoa responde, quais são os motivadores. E cada um desses eneatipos, eles têm virtudes e vícios. Tem a virtude, aquilo que a pessoa ela é muito boa, aquilo que é a virtude essencial dela, porém também ela tem vícios. E quando eu digo vícios, são vícios emocionais. Por exemplo, talvez a pessoa pode ter ali um vício emocional da gula, talvez a pessoa pode ter o vício emocional da raiva, da inveja, e eu vou explicar isso em cada um dos eneatipos. Então, cada um dos 9 eneatipos tem um vício que responde, que é um motivador, e tem uma virtude, que é aquilo que a pessoa pode trabalhar. Pensa só na luz e na sombra. Quando você coloca uma luz em um determinado objeto, por exemplo, a luz ela está focando aqui na minha mão, certo? Se eu tenho uma luz focando nessa parte da minha mão, eu vou ter ali uma sombra que vai refletir a partir dessa luz. Isso significa o quê? A luz significa a nossa virtude. Quando nós temos uma virtude, quando nós temos um dom, quando nós temos uma habilidade excepcional, algo que a gente faz muito bem, provavelmente nós teremos ali uma sombra, que é algo negro da nossa personalidade, é algo ruim da nossa personalidade, é algo da nossa personalidade que pode trazer dor, sofrimento. Porém, quando você se conhece, quando você se autoconhece, quando você conhece a sua personalidade, quando você entende qual a área do seu cérebro, da sua mente, que o seu ego responde, você entende os vícios do ego e as virtudes também, você começa a se conhecer, você começa a entender por que você faz certo tipo de coisa, você começa a entender por que você consegue, você começa a entender por que tem pessoas que obtêm sucesso, que prosperam, que crescem na sua vida, por que tem pessoas que têm relacionamentos extraordinários e outras pessoas que parecem que estão estagnadas por conta do ego, por conta dessas cascas, como se fosse uma cebola. E aí você vai se conhecendo, você vai tirando essa casca, você vai chegando ali na sua essência e você vai entendendo qual o vício emocional e qual a virtude, trabalhando isso na sua mente, trabalhando isso no seu dia a dia, no seu comportamento. Pensa só, uma ferramenta dessa para você trabalhar com equipe, você que é líder, você que tem uma equipe de vendedor, você que tem uma equipe aí na sua empresa. Cada pessoa tem uma personalidade diferente, cada pessoa é um mundo diferente, cada pessoa está dentro dos 9 tipos do eneagrama e responde a esses estímulos. Pensa no relacionamento, pensa como que uma ferramenta de autoconhecimento como o eneagrama pode te ajudar, tá? Então essa aula foi uma aula sobre eneagrama da personalidade. Eu tentei ser o mais simples possível, sem usar muitos termos técnicos, te mostrar como que é a nossa personalidade. Deixa seu like, deixa seu curtir, manda sua mensagem se você quer que eu grave sobre cada um dos 9 tipos. A minha função aqui é te ajudar. A minha função aqui é ajudar com que você chegue no próximo nível. Aqui embaixo tem link dos nossos treinamentos. Clica lá, conheça os nossos treinamentos. Vem comigo, porque você pode muito mais do que você imagina que pode. Um abraço.